Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Fecha a tua Bíblia, levanta a mão para o céu, fala assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui na tua presença, fala comigo, revela a tua palavra. Amém. Pode assentar e fica na presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero relembrar com os irmãos esta palavra que se deu logo após a morte de Moisés, o servo de Deus, qual Deus escolheu para conduzir o seu povo desde o cativeiro na terra do Egito até herdarem, possuírem a terra prometida, a Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Moisés foi então escolhido por Deus para tirar aquele povo do seu cativeiro. E diz a palavra que a contagem foi feita quando eles saíram, né? Um grande número de pessoas, 600 mil homens prontos para a guerra. E estima-se, na minha Bíblia outra de estudo, Jimmy Swaggart estimou que passava dos 2 milhões de pessoas, incluindo também alguns judeus que foram juntamente com eles, de outras nações que quiseram ir junto com eles. Então nós vemos que era um grande número, um grande povo. Só que algo muito interessante que aconteceu nessa travessia foi que não agradou a Deus entregar a terra prometida àquele povo, porque diz a palavra que aquele povo não creu, aquele povo não teve fé, aquele povo não se posicionou a ponto de receber essa bênção, a terra prometida. Então Deus deu um decreto de que de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe, ninguém entraria nesta terra prometida, a terra de Canaã. Glória a Deus. Inclusive esse Moisés, que era o líder daquele povo. Moisés aqui representava o primeiro concerto. Moisés representava a aliança da lei. E a lei, diz a palavra, que é enferma para salvar. A lei não conseguia salvar. Então Moisés, como representante da lei, também não conseguiu entrar, porque ele transgrediu. Ele bateu na rocha que representava Cristo. E ninguém consegue
então cumprir essa lei para herdar. Ninguém consegue pelas obras herdar essa terra prometida. E até que chegou nesse momento em que acabamos de ler, aonde Deus se apresenta para Josué. Dá a entender nessa palavra que Deus fala com Josué, muito provavelmente por meio de uma revelação interior, por meio de uma palavra ao coração de Josué. Não fala aqui que Deus se apresentou diante de Josué, assim como se apresentava diante de Moisés, que o fogo se acendia na porta da tenda. Mas independente disso, o importante é que Deus agora se apresentou a Josué. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me travou ali, no início do verso 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. E eu fiquei me perguntando por que Deus precisou falar para Josué que Moisés estava morto. E se nós for meditar na palavra, nós vamos ver que Moisés, por algumas outras ocasiões, se retirou do povo. Teve uma ocasião que ele subiu o monte para estar em comunhão com Deus, e lá ele ficou por 40 dias, até que o povo pensou que ele já tinha morrido, e começou a se perverter. Então, provavelmente Josué aqui estava pensando ainda que Moisés estava vivo. E o Espírito Santo sempre fala ao meu coração que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vemos, o Senhor não precisa revelar para nós. Se eu sei que alguém aqui no nosso meio está doente, o Senhor não precisa me revelar, aquela pessoa está doente. Não, eu sei que ela está doente, então eu chamo ela para frente, os presbíteros ungem com óleo. Mas se eu não sei que alguém está doente e o Senhor quer curar, muitas vezes o Senhor revela, tem uma pessoa doente aqui, chama para frente e nós vamos orar e o Senhor vai curar. E aqui eu entendo que Josué não sabia que Moisés estava morto. Josué ainda não tinha entendido que Moisés já havia morrido. Josué ainda estava agindo da mesma maneira de como ele agia antes, como que Moisés na sua frente. Moisés era o seu líder, Moisés era quem dirigia, era quem levava. Só que agora chega o Senhor e se apresenta para Josué e fala: Moisés, o meu servo, está morto. Levanta-te você. Tome você uma posição, porque Moisés já morreu. Aleluia. E eu dei graças a Deus porque o Senhor confirmou essa palavra através da vida do pastor Sérgio. O Senhor falou através da boca dele aqui agora mesmo. Seja você um crente. Não é porque o teu pai e a tua mãe é crente que você não precisa você tomar uma decisão. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Moisés já morreu. Você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se decidir em servir a Deus. Eu preciso me decidir em servir a Deus. Aleluia. Eu estava ali lembrando, quando eu era adolescente, e propus no meu coração em tornar notória a minha fé através do santo batismo nas águas. Decidi, eu quero me batizar, eu vou me batizar, vou mostrar para o povo que eu estou servindo a Deus, que eu morri para o mundo, vou cumprir a palavra. Estava decidido. Aleluia. E eu estava ansioso por aquilo. Só que a palavra de Deus nos diz que não há homem que não peque. Por mais que a minha vida já era do Senhor, eu já servia a Deus, eu já tinha tomado a minha decisão, mas às vezes nós fracassamos, pecamos, e em algum momento eu pequei, eu falhei, e o diabo, através da boca de alguém, falou assim: não se batize agora, nós estamos aí pecando, estamos falhando. E na hora o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que eu não deveria voltar atrás. Aleluia. Porque às vezes o maligno nos acusa. Você se entregar para Jesus, depois que fez e desfez, agora quer ir para a igreja, agora quer servir a Deus, quer dizer que é crente de novo, quer dizer que agora é crente.
Quer dizer que agora você serve a Deus? Fez e desfez? Aleluia! Nesta noite o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você aqui nesse lugar, meu irmão, minha irmã, não importa o que passou, daqui para frente sirva ao Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o segredo da vitória está ali no verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, tenha tão somente cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prudentemente te conduzirás, então prosperará o teu caminho, aleluia. Glória a Deus. Aí no mundo tem alguém que prega um evangelho da prosperidade, mas é prosperidade só materialmente. Aqui não. Aqui nós pregamos o evangelho da prosperidade, mas é prosperidade completa, é prosperidade plena, é prosperidade cheia, é cheio até transbordar da prosperidade, prosperidade na vida física, material, financeira, em todas as áreas da vida do crente. Nós precisamos receber a palavra para ser próspero. Se nós guardar a palavra, se nós cumprir a palavra, se nós obedecer a palavra, se nós servir a Deus com integridade, nós seremos próspero em tudo na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Moisés já estava morto e precisou o Senhor vir dar uma chacoalhada, aleluia, com essa palavra em Josué. Se anima, homem, Moisés já morreu. Moisés não vai mais levar você para Canaã. Quem sabe nesta noite o Espírito Santo de Deus precisa dizer para mim e para você: o teu Moisés já morreu, ele não vai levar você para o céu, ela não vai levar você para o céu. Não fique estribado em ninguém, porque quando nós ficamos estribados em alguém, nós perdemos a confiança. Eu já ouvi alguém dizer: eu não vou mais lá na igreja, porque fulano que era o santo homem de Deus fracassou, quem sou eu? Ou seja, está firmado no homem, está firmado em alguém. Firma a tua fé, firma a tua confiança em Jesus, aleluia. Firma os teus passos em Jesus, olha somente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque Ele há de te levar para Canaã. Como eu falei, Moisés representava aqui o antigo pacto, a lei, e agora vem Josué representando Cristo. Josué, até mesmo no seu nome, é a variante também do nome Jesus. Os estudiosos que estudam a etimologia da palavra, o início da palavra, vão dizer que Josué é o mesmo nome que Jesus. E é isso que Josué representa. Josué aqui está representando Cristo, aquele que por meio dele o povo vai entrar na Canaã. É por meio de Jesus. Tem um hino que cantamos: quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Quem aqui faz parte desse grupo que vai passar o Jordão unido, que não vai olhar para o mundo, que não vai olhar para ninguém, que não vai olhar para nada, vai olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, vai passar unido esse Jordão, vai entrar no céu pelas portas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só quem faz parte desse povo, levanta a mão e diga glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui se alegra por isso? Aleluia, glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é essa, irmão. O Senhor já tem falado ao nosso coração. Se esforce, se anime, não olhe mais para trás, não pare mais. Você que ainda não se decidiu, aproveita hoje a oportunidade. Moisés já morreu. Se você está escutando essa palavra e está entendendo ela, é porque Moisés já morreu. Teu pai já não te leva mais para o céu. Até certa idade o pai e a mãe é responsável pelo filho. Passou de certa idade, onde ele já tem consciência, é ele Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não perca mais a tua salvação.
Não perca mais a oportunidade de servir a Deus. Ainda não levantou a mão e não disse, eu quero me batizar? Jovem, a palavra é para você. Levanta a mão e diga, procura o pastor o quanto antes. Pastor, eu quero me batizar, eu quero mostrar para todo mundo que agora eu sou um crente. Eu quero cumprir a palavra, eu quero cumprir a doutrina, eu quero servir a Deus, eu quero me batizar, eu não quero mais perder o céu. Aleluia, aleluia. E a partir de então, sirva a Deus de verdade. Se Deus te chamar para servir a Deus nesta casa de oração, nesse ministério, sirva a Deus de coração. Cumpra a palavra de Deus conforme ela é pregada nesse ministério. Se Deus te chamou para fazer parte desse ministério, é porque Ele quer que você seja dessa forma. É porque Ele quer que você sirva a Deus dessa maneira. Aleluia. Se tem um jeito correto de se vestir conforme é pregado, faça dessa forma. Se tem um jeito correto de pentear o teu cabelo, se tiver alguma coisa assim, sirva a Deus dessa forma. Se Deus te chamou para servir a Deus dessa forma, diz a palavra, bem-aventurado o varão que quando eu voltar o achar servindo assim, assim conforme o Senhor te chamou, assim conforme o Senhor te escolheu. Às vezes alguém fica pensando, mas por que lá na outra igreja é tão fácil? Por que lá no outro lugar é daquela forma, é daquele outro? Não deixa no teu ouvido comichões de doutrina, ventos de doutrina. Sirva a Deus conforme o Senhor te chamou. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem sabe o Senhor te chamou, irmã, para você ter poderio diante dos anjos. Quem lê, entenda. Quem ouve, entenda. Aleluia. Faça conforme é pregado para você. Sirva a Deus conforme é pregado. É uma palavra dura, mas é uma palavra que nos leva para o céu. É isso que Jesus está querendo fazer conosco. Aleluia. Sirva a Deus com inteireza de coração. Caminhe para o céu. Não olhe mais para nada desse mundo. Sirva ao Senhor de coração. Entrega a tua vida para Ele e não olhe mais para trás. Amém, irmãos? Fica de pé, que essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio, tenho certeza que você vai sair daqui alimentado por ela. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu peito, vamos falar com Deus. Querido, eterno, maravilhoso Pai Celestial, damos graças, Senhor meu Deus, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos concedeu de estar aqui, ouvindo a Tua palavra, recebendo de Ti este ânimo, recebendo de Ti esta graça, recebendo de Ti, meu Deus, esta palavra, para nos segurar, ó Pai, na Tua presença. Segura mesmo, meu Deus, a Tua igreja. É só pela Tua palavra que nós permanecemos, é só por essa palavra, meu Deus, que nós temos base para Te servir. Fica conosco, ó Pai, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.